Tá, obrigada, viu, Fernando? Tá ótimo. Estando na hora regimental, suplicando proteção a Deus, estou iniciando os trabalhos desta sessão da 8ª turma. Cumprimento os colegas desembargadores, julgadores, a ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores, os ilustres advogados, e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada. Doutora Ana Maria. Excelentíssimo presidente, nós temos um processo em que os advogados de ambas as partes, inscreveram para sustentação oral em Juiz de Fora. E hoje Juiz de Fora é feriado. Eu recebi a comunicação ontem pela secretaria, então eu apresento à turma a proposta de adiamento, em virtude do Efetivamente, feriado. Hoje é feriado em Juiz de Fora mesmo. Eu sei disso, porque sou de Juiz de Fora. Então, é o processo da pauta em que a doutora Ana é relatora. Processo 23. É o processo 11.394. Esse processo, então, vai ser retirado de pauta, vai ser adiado desta sessão de julgamento para a próxima quarta-feira, resguardado o direito de sustentação dos advogados inscritos, e a secretaria tomará as providências devidas para cientificação a esses advogados que deverão estar no foro, então, de Juiz de Fora, apostos para que de lá na próxima semana, dia 20, possam fazer a sustentação oral à distância para o julgamento do processo pertinente. O processo, então, 23 da pauta, em que é relatora a doutora Ana Maria, está retirado de pauta. Algum outro registro? Não, então, vamos passar ao julgamento dos processos da pauta, observada a preferência regimental. A senhora secretária, para o pregão respectivo. Pauta de 8h33, processo de número 11 da pauta de 8h33. Processo proveniente da 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. Recorrente, Cleide Rodrigues Freitas. E recorrido, José Ribeiro Cota e Isupério Rodrigues da Paz. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação direto do foro de Coronel Fabriciano, o doutor Fernando, pela recorrente. Eu consulto o ilustre advogado, doutor Fernando Martins Albenice, está nos escutando. Perfeitamente, excelência. Perfeitamente. O relator gostaria de ler a conclusão ou dar a palavra para a sustentação? Presidente, eu tenho uma questão de ordem processual aqui que eu prefiro, então... Que ele faça a sustentação? Não, eu explico mais rapidamente. Então, por favor, primeiramente, então, com a palavra o ilustre relator. Presidente, cumprimento o ilustre advogado. Este processo é numa fase de execução e nós estamos a julgar aqui um recurso que foi interposto em face de uma decisão numa ação anulatória de arrematação. Este processo já tinha vindo aqui em segundo grau, porque a alegação da esposa do executado é que ela não teria sido citada por ocasião da penhora e também por ocasião da asta pública. Bom, esse processo veio aqui em segunda instância, nós entendemos na época que realmente ela tinha razão, porque, para evitar qualquer dúvida, foi anulada a decisão e voltou o processo para a primeira instância para que ela fosse efetivamente intimado, citado do interior do processo, enfim, nós anulamos. Este processo voltou para a primeira instância e foi julgado, e o juiz acabou mantendo a sentença, e agora o processo volta aqui para a segunda instância. O que a recorrente quer é que seja anulada, na verdade, a arrematação. Bom, tendo o processo voltado para a segunda instância e vendo a documentação no processo, eu constatei uma contradição entre a certidão expedida pelo Serviço de Registro de Imóvel e a cópia do livro de registro disjuntada com a defesa, expedido pelo cartório lá da cidade de Coronel Fabriciano. Vendo essa documentação, a recente cópia do livro do registro de matrícula do imóvel em questão,
o que se verifica é que este imóvel não pertence mais, não pertence a pessoa que agora, com esta pessoa que embarga e que questiona a asta pública. Esse imóvel foi transferido em 2009, essa recorrente, o seu esposo, Sebastião Oliveira de Freitas, transmitiram propriedade deste bem ao adquirente de nome Januário Joaquim dos Santos Neto. Depois, em 4 de maio de 2010, essa propriedade foi novamente transferida para M. José de Souza. E não havendo qualquer outra anotação de transferência de propriedade até agora, 2 de maio de 2018, que foi a data da expedição dessa certidão. Então, me parece que a requerente, ela não tem legitimidade para defender a propriedade deste bem. Nós não estamos tratando aqui de posse, nem nada, assim, de propriedade do bem. De modo que eu estou suscitando de ofício a preliminar de ausência de legitimidade ativa e de interesse da autora, e aí eu estou extinguindo, sem resolução do mérito do processo. É meu voto, senhor presidente. Perfeito. O ilustre advogado, o doutor Fernando, que defende exatamente a recorrente Cleide, tem a palavra, se quiser, para a sua sustentação. Perfeitamente. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento a todos os ilustríssimos jogadores, na presença do excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa turma, cumprimento o desembargador relator. Entendo de início a conclusão e o voto do desembargador, e este ponto é um ponto tratado dentro do processo. Na verdade, a minha cliente, a esposa do executado na ação principal de execução aí, trabalhista, a senhora Cleide, ela vem defendendo o imóvel com unhas e dentes aí, pelo menos o imóvel de morada dela, desde 2009, quando aconteceu realmente uma crise, o esposo sofreu um AVC, a gente trata disso no processo, e desde então ela vem sendo alijada das decisões dele, ele mesmo tem sido questionado a questão da sua inteireza, né, de compreensão dos atos, e realmente houve uma transferência do imóvel em 2009 que ela é contestada na Justiça Comum. Há um processo em andamento, esse processo pretende a nulidade da transferência por vícios formais do ato, né, de transferência do negócio jurídico, e vícios de consentimento. E nessa seara, a penhora foi formalizada. Por que a gente entende que ela tem sim legitimidade? Porque ela defende desde sempre a questão da morada, do bem de família, do direito da admiração, em todos os processos que tentam retirar dela o imóvel. Inclusive esse da transferência na esfera civil por um negócio jurídico que é contestado por ela. Na verdade, a penhora se deu depois disso tudo. A penhora foi efetivada em um imóvel que, antes de tudo, então, se não era de propriedade do executado e da sua esposa, penhora nenhuma tem que haver. Ela tem que ser anulada. A penhora ocorreu como se o imóvel fosse dele, como se fosse deles, o que dá a eles legitimidade, principalmente a ela, no caso, sendo alijada de qualquer informação e chance de defesa dentro do processo, de se defender. O questionamento é, se ela, isso já foi feito dentro dos autos, se ela não era proprietária, penhora não poderia ter havido dentro dos autos também, por conta de não haver propriedade do bem, em nome dela e do cônjuge, que, na verdade, foi, né, o principal devedor, o principal e único devedor, cujo patrimônio aí está sendo atingido, ameaçando da recorrente por uma questão de presunções. E no processo a gente alega inúmeros preconceitos, conceitos de formação de família, conceitos ideais, que na verdade, infelizmente, não alcançam a todos. A minha cliente não foi comunicada por uma questão do esposo de nenhum ato desse, de expropriação ou despejo. E o processo seguiu como se ela tivesse, como se toda a família fosse ideal, e ela tivesse obrigação de ter esse conhecimento.
Na verdade, ilustríssimo senhor desembargador relator, ela defende a propriedade, sim, ainda mesmo em relação ao adquirente formal que consta na matrícula do imóvel. Mas se entendermos que ela não teria legitimidade, também a penhora não pode prevalecer, porque a penhora foi feita em imóvel ali. Se a penhora é pelo devedor principal, que é cônjuge da recorrente, e que ela, né, deveria ter sido intimada dos atos por questão de reação sobre imóvel, por uma determinação legal, não podemos agora verificar e falar que ela não tem legitimidade se o ato é convalidado. Se o ato é válido de penhora de imóvel alheio. Ela defende sim a propriedade em todos os termos, inclusive nesse processo. E é claro que hoje ela sustenta isso em cima de tentativa de desconstrução desse negócio jurídico havido antes, que está na esfera civil por uma questão de competência constitucional. Então nós entendemos sim que ela tem legitimidade, porque se ela não tiver legitimidade, a penhora também não é válida. Ela continua exigindo imóvel, ela continua defendendo o imóvel de morada, tem a loja na frente, nós trabalhamos até com a hipótese de haver uma fragmentação do imóvel, que ela é comportada pela legislação vigente no Estado de Minas Gerais, de haver o desmembramento da boa parte da loja, uma instituição, agora principalmente com a lei da reforma da regularização fundiária, permite-se muitas instituições de condomínio onde antes não era permitido, para que ela possa defender o direito de morada. Mas seria injusto com ela, no meu ponto de vista, data máxima dele, retirar dela a legitimidade de arguir convalidando a penhora. Porque se a penhora foi feita agora, em 2014, 2015, então ela também não pode ocorrer. Ela tem que ser nula, já que não realizada em imóvel de propriedade do executado. Agora, se essa penhora for validada, automaticamente tem que ser reconhecida ela a legitimidade de discuti-la. É como entendo, por uma lógica jurídica, fática, de posse e propriedade. Por isso peço vênia para discordar do entendimento do ilustre relator, mas realmente o fato é complexo, envolve atos, uma cronologia de atos que não é fácil de entender. Tudo bem. Muito obrigado. Efetivada a sustentação, retorno a palavra ao relator. Eu não vejo como decidir agora, mais do que de forma diferente, porque se o imóvel, como está constatado, e o documento oficial do castório diz que ela não é a propriedade do bem, e se esse bem está sendo executado, me parece que outras pessoas é que têm legitimidade para defender a propriedade do bem em relação a eles. O litígio que está na justiça comum, como disse o ilustre advogado, me parece que não tem a menor interferência da forma como se deve julgar aqui. Não é? De maneira alguma. Então, de modo que eu mantenho, senhor presidente. Eu ouvi atentamente a sustentação do ilustre advogado, efetivamente estou entendendo as dificuldades que ele está passando, mas acontece o seguinte, que a discussão que está se operando quanto à validade das transferências, está envolvendo problema, parece, de dissolução conjugal, problema de família, lá na Justiça Comum. Então, essa ação que está tramitando lá, ela não tem o condão de suspender a tramitação da reclamatória trabalhista. Então, enquanto não se tiver uma sentença lá com trânsito em julgado, declarando que ela é proprietária ou coproprietária desse bem, para que ela, então, tivesse legitimidade para defendê-lo, efetivamente, nós não podemos trazer essa possível solução que vai acontecer, antever o que vai acontecer nessa decisão lá da Justiça Comum para esse processo nosso aqui trabalhista. E não é o caso de suspender aqui, porque não é a relação jurídica que está dependendo daquilo, não. Porque, senão, qualquer reclamatório que tivéssemos na trabalhista, a parte entraria com qualquer tipo de ação lá na Justiça Comum e pediria a suspensão aqui. Então, tem que haver, efetivamente, uma vinculação. Bom, se efetivamente ela disse que a venda foi errada, que outra pessoa, então, que seria proprietária, que tem... Essa outra pessoa que tem legitimidade para vir aqui tentar anular, sobretudo que já houve arrematação. Essa terceira pessoa que vem, porque ela confessa que ela não tem o domínio do bem. Tanto que ela está discutindo lá na Justiça Comum. Ela tem uma intenção de ter domínio, mas ela não tem ainda.
poderia ter uma posse direta aí, em oposição à posse, uma posse indireta do real proprietário? Talvez. Isso para discutir embargos de terceiro ainda poderia ter uma legitimidade, mas não para anular a praça. Então fica essa dificuldade de entender. E o problema de dizer que não poderia ser feita a penhora, bom, em tese não se poderia fazer a penhora, mas bem ou mal a Justiça do Trabalho penhorou aquele bem. Penhorou. E quem pode discutir a nulidade dessa penhora? Quem tiver a propriedade do bem ou efetivar para poder entrar com embargo de terceiro. E, pelo menos, de direito, não é ela que tem essa propriedade no momento, né? Porque não há solução ainda nessa decisão lá da Justiça Comum. E, evidentemente, que vai criar uma situação aqui, porque arrematar desse bem e saindo o auto de arrematação, eles poderão ser averbados lá no registro de imóveis, né? Talvez vai ter que ter essa primeira solução lá na Justiça Comum, depois uma outra Justiça Comum e outras ações anulatórias vão surgir diante de todo esse imbróglio que está surgindo. Mas, em princípio, diante da situação processual, eu não vejo essa legitimidade também, não. Eu vou acompanhar o relator, doutor Sérgio. Mas, presidente, eu também estou acompanhando o relator. E a discussão que o advogado fala que há no cível, na verdade, ele, pelo que eu verifiquei no processo, a pretensão dele no cível também foi rejeitada. Tem um acordo do Tribunal de Justiça em 2013, rejeitando a pretensão dele, porque ele alega que houve uma simulação na compra e venda, questão de agiotagem, mas a pretensão dele também foi deferida, inclusive, em segundo grau de jurisdição da Justiça Comum. Eu não tem uma escritura, tem um registro de venda do imóvel, dois registros, aliás, vendeu para um e depois vendeu para o N. O N foi o último, né? E desde 2013 tem uma adesão do cível que ele não tem. E aí tem essa discussão, ele tentando anular lá no cível essa compra, essa venda que ele teve feito, mas não teve êxito até agora, né? E não vejo como aqui no que está no processo. E ele vem aqui alegando que é bem de família. Como que ele alega bem de família se ele não tem propriedade, se ele já vendeu o imóvel? Está vendo? Eu vou respeitosa, vou acompanhar integralmente o relator. Bom, então, malgrado as bem lançadas razões do ilustre advogado que fez a sustentação oral, vai prevalecer o voto do relator à unanimidade. Eu vou cortar a conexão com o Coronel Fabriciano, desejar a todos aí um bom dia. Muito obrigado. Tá certo? Tudo bem. Então, julgamento encerrado, nós temos o voto do relator. Pregão, processo seguinte. Pauta de 8h30, processo de número 9 da pauta de 8h30. Processo de número 10.115.04 de 2018. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba. Recorrentes: Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. E Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Ituiutaba e região. E recorridos: Banco do Nordeste do Brasil, Banco Santander Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Para sustentação, o doutor Daniel, pelo Banco Santander, e o doutor Arthur, pelo Banco do Brasil. Duas discussões? Era a doutora Viviane. Tudo bem. Os dois advogados estão presentes? Estão. Bom, o outro advogado está ali. O doutor Daniel é pelo Banco Um Santander. pelo Banco Nordeste, outro pelo Banco Santander. Não, um pelo Banco Santander e outro pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil. Bom, Todos recorridos. esse processo que vem da 2ª Vara de Ituiutaba já esteve em pauta nesta sessão de julgamento e começamos a examinar a matéria quando o ilustre procurador do Trabalho, o doutor Geraldo Mediato, pediu vista do processo por entender que seria necessária a emissão de parecer. Emitiu esse parecer, nos devolveu o processo e o processo, então, retornou à pauta. E ele, o doutor Geraldo, nessa reclamatória,
o juiz de primeiro grau, lá da segunda vara de Utah, indeferiu a inicial da ação civil coletiva proposta pelo sindicato, na condição de substituto processual, e tendo como terceiro interessado a federação correspondente, extinguiu o feito, então, sem resolução de mérito, estão recorrendo o sindicato e a federação, e nós tivemos contra-razões ofertadas pelos réus, o Ministério Público emitiu esse parecer, o doutor Geraldo. Eu estou admitindo o recurso e estou fazendo uma análise rapidamente do parecer do doutor Geraldo, porque o doutor Geraldo ele fala na inconstitucionalidade da norma que cassou o direito à contribuição sindical para os sindicatos. Mas aqui nós estamos discutindo a eleição da ação que foi proposta, se foi correta ou não, se o sindicato teria legitimidade para fazê-lo através de ação civil pública, através de substituição processual. E, embora... Então, eu estou dizendo que, efetivamente, a análise que o ilustre procurador fez aqui não era para esse momento. Seria necessário, se a ação tivesse curso, no mérito, ele poderia ter essa manifestação, porque o mérito dessa ação, de todas as que estão rodando aí pelo Brasil, acaba passando pela perspectiva de um controle difuso, controle concentrado, não que seja do Supremo, difuso dessa norma criada pela reforma trabalhista. E estou, então, ratificando aquele meu entendimento anterior, que efetivamente o sindicato não tem direito a essa ação civil pública para poder discutir isso na condição de substituto processual. Estou realçando que, na verdade, a ação seria uma ação de cobrança de contribuição sindical, porque é uma ação própria do sindicato e não uma ação própria da categoria em si. Por quê? Sobretudo porque, no fundo, essa ação ia desaguar em quê? Em que cada um da categoria perdesse um dia de salário em favor do sindicato. Então, como que eu posso falar que o sindicato está atuando como substituto processual em favor de todos esses componentes da categoria profissional, que teriam que perder um dia de salário e que não estão perdendo? Haveria, em princípio, um prejuízo material para esses empregados. A discussão subjacente de que, em última análise, isso retornaria para a categoria em benefícios através da entidade sindical é um pouco meio subjetivo. Eu não sei se retornaria. Então, isso aí vai depender de análises mais na frente. Então, para efeito da ação, que eu entendi que, de confirmar a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo, eu estou entendendo que esse tipo de ação eleito pelo sindicato como substituto processual não é a ação correta que ele deveria propor, porque, na verdade, é nitidamente uma ação de cobrança de contribuição sindical. É uma ação própria dele, sindicato. E, na substituição processual, o que nós temos? O sindicato age, entra com ação em nome próprio para defender direito alheio. É uma situação anômala do exercício do direito de ação, porque, como regra, eu entro com uma ação para defender um direito daquela que eu possuo. E, na substituição processual, o sindicato entra com uma ação em nome próprio, em nome dele sindicato, para defender um direito de um terceiro, uma situação totalmente excepcional, mas que está prevista na legislação. O sindicato tem esse direito de entrar com esse tipo de ação, quando efetivamente os direitos que ele vai defender na substituição processual são da categoria profissional, são dos substituídos. E aqui o direito à contribuição sindical, ele é do sindicato e, em parte, uns pedaços é da federação, tem até um pedaço que acaba retornando até para o próprio governo. Então, eu estou fazendo essa análise toda aqui da conclusão da situação, concluindo que o conheço do recurso interposto, rejeita a preliminar de não conhecimento suscitada pelos reclamados em contra-razões, não conheço do pedido de condenação dos autores, que são o sindicato e a federação, ao pagamento de honorários advocatícios formulados pelos reclamados em contra-razões, por ser impróprio o meio processual utilizado, mas, no mérito, eu estou negando o provimento ao apelo e confirmando a decisão de primeiro grau. Quer sustentar, doutor? Senhor presidente, em nome do Banco Santander, eu, depois do voto de Vossa Excelência, não vejo necessidade de fazer sustentação oral, só um pequeno acréscimo ao que Vossa Excelência já colocou muito bem no seu voto, que, além de estar defendendo o interesse próprio, o sindicato, na verdade, não poderia entrar com ação civil pública, porque o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública proíbe esse veículo para pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o fundo de garantia e outros fundos. Então, também por essa razão, não poderia ter sido ajuizada uma ação coletiva para tratar do tema. É só isso que eu queria acrescentar, agradecendo a atenção de vossas excelências. Mas isso está incluído no voto também. Pois não. Quer sustentar, doutor? Excelência, apenas se houver divergência. Perfeito. Doutor Cércio. Senhor presidente, na outra vez, o processo tinha vindo em pauta, eu já tinha analisado, e eu estava tendo o mesmo entendimento de Vossa Excelência. Foi adiado em pedido de vista do Ministério Público, eu li o parecer também, mas a questão, o cerne da questão propriamente dita é que nós não estamos no mérito se tem direito ou se não tem direito. A questão é que me pareceu que, da forma como proposta a ação, realmente não teria como, porque, em tese, os interesses são até antagônicos daqueles que não querem contribuir para o sindicato e o sindicato quer que contribua, né? Em tese. Não estou entrando no mérito aqui se são ou não são. Aí, de forma, quando o sindicato entra como substituto processual, querendo que se recolha dessas pessoas, independente de anuência expressa, que se desconta, eu estou entendendo também como entendeu o juiz de origem, Vossa Excelência. Realmente, a ação aqui me parece inadequada. Portanto, em que pese o parecer do Ministério Público, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, presidente. Obrigado. Doutora Ana Maria. Eu também li com atenção o parecer do Ministério Público, mas aqui a questão esbarra mesmo nessa preliminar da eleição da ação que foi proposta. Eu acompanho integralmente. Então, prevalece integralmente o voto do relator que eu acabei de declinar. Bom dia aos ilustres advogados. Bom dia. Julgamento encerrado. Pregar um processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h30, processo de número 28 da pauta de 8h30. Processo proveniente da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente, Suporte, Armazéns, Vendas e Logísticas Integrada Limitada. E Evânio Pereira. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutora Thaís, pela reclamada recorrente. Tem a palavra, doutora. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egregia turma, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas e servidores. Excelências, quanto ao recurso da reclamada, a empresa entende que não é devida à multa do 477 da CLT, tendo em vista que o pagamento das verbas se deu no prazo correto. Conforme comprovante juntado às folhas 3, 2, 5, houve a comprovação do depósito do valor, sendo que a posterior homologação não tem o condão de deferir o pagamento da referida multa. No que tange ao recurso do reclamante, pugna pela integral manutenção da sentença, excelências, tendo em vista que não houve prova alguma de incorreção dos cartões de ponto. No que tange à oitiva da testemunha solicitada, entende a recorrente que houve a preclusão. Isto porque o recorrente requereu a oitiva de sua testemunha após a oitiva da testemunha ouvida a rogo da empresa. Ou seja, se ele dispensou a sua segunda testemunha, não pode, posteriormente, requerer novamente a oitiva, tendo em vista que se trata de ato incompatível. Portanto, entende também que houve a preclusão, requerendo, assim, que seja mantida integralmente a sentença. Bom, esse processo, ele vem da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia e o desfecho da reclamatória foi pela procedência parcial. Resignados estão recorrendo o reclamante e também a empresa, essa através de recurso adesivo. Eu estou conhecendo os dois recursos e, por ter matéria prejudicial, eu vou examinar primeiro o recurso do reclamante, onde há um pleito de anulação da sentença por cerceamento do direito de prova. O que aconteceu? Aduz o autor ter havido cerceamento do direito dos seus interesses no processo, pois o magistrado de origem se negou a ouvir o depoimento de 2 das suas testemunhas e, a despeito disso, julgou improcedente as suas pretensões. A preclusão aduzida pela ilustre advogada, efetivamente, não aconteceu desse jeito, não. O reclamante ouviu uma testemunha, queria ouvir outras 2, o juiz só registrou isso, mas não falou
passou a ouvir a testemunha da reclamada. Aí depois o reclamante, quando veio, mas é minhas duas testemunhas. Aí o juiz disse que não iria ouvir, e aí, em razão disso, houve o protesto. E o que nós tivemos? O reclamante, o reclamante, no curso da instrução, pretendeu a oitiva de mais duas testemunhas relativamente ao período trabalhado na matriz da reclamada, visando provar fraude no registro de ponto e horas extras, o que foi indeferido sob protestos. Isso está descrito na ata de audiência, eu estou citando o ID aqui. E, então, diante da pretensão da inicial e da pretensão da defesa, restaram controvertidos os fatos atinentes à validade dos cartões de ponto e, consequentemente, quanto à jornada declinada na inicial. O reclamante aduziu na peça de ingresso que ele laborava em horário diverso daqueles consignados nos cartões, com a ocorrência de anotação de informações diversas da realidade vivenciada, assim como que havia manipulação pela reclamada do banco de horas. Então, efetivamente, esses fatos, aduzidos pelo reclamante, levaram a esse obreiro o ônus da prova desses fatos. E, efetivamente, o meio que ele tinha para se desonerar desse ônus probatório era com a apresentação de suas provas. Bom, na sentença, o julgador de origem, não obstante tenha, na audiência, rejeitado o aprofundamento da instrução probatória, se negando a ouvir duas testemunhas do reclamante, na sentença ele fundamenta que o obreiro não se desvencilhou do ônus probatório e, com isso, reputou válidos os controles de ponto, que era a questão controvertida, e, consequentemente, ele afastou os direitos do reclamante. Ora, o único meio que o reclamante tinha de comprovar que esses cartões de ponto não eram válidos seria com a inquirição das suas testemunhas, e, efetivamente, isso não lhe foi permitido. Se nós olharmos uma primeira testemunha que já foi inquirida pelo reclamante, ela já dá um indício de que as anotações não correspondiam à anotação correta nos cartões de ponto, mas foi uma única testemunha só, e o juiz, no contexto dessa prova que ele entendeu mais indiciária, ele indeferiu a pretensão do reclamante. Mas só há um jeito de chegar a uma conclusão justa com a inquirição de toda a prova testemunhal. Não se sabe o que essas outras duas testemunhas iam depor. Pode ser que elas deponham e não digam nada, mas também não se pode antever que vai acontecer isso ou se o depoimento vai ser no outro sentido. Então, permitir que as partes em paridades de armas tenham direito à produção das provas previstas em lei é o mínimo que se pode adotar dentro de um processo, dentro de um direito processual democrático, né? Porque senão vai ficar difícil, porque eu tenho filhos que são advogados, de vez em quando tem um da brinca com eles. Olha aqui, ó, faz o seguinte, prova tudo que puder, alega se quiser, mas prova tudo, porque isso é que vai convencer o juiz. A prova que você produzir. A prova é o cerne do processo. Então, sem prova, vai perder. Pode fazer uma alegação maravilhosa, razões eruditas, mas se não tiver prova, é muito bem isso aí. Está muito bom você pôr num livro lá, num tópico de um livro, mas por processo aqui para decidir, sem prova, não dá. Então, eu estou entendendo que houve um cesseio probatório na não inquirição dessas testemunhas, mas, efetivamente, não estou entrando no mérito. Então, eu estou conhecendo dos recursos ordinários, não estou examinando nenhum mérito do recurso da reclamada. Isso tudo vai ser postergado para depois. E, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa viada pelo leitor, decreta a nulidade da sentença e determina o retorno dos autos à origem, a fim de que se reabra a instrução para que se proceda à colheita de toda a prova testemunhal faltante. Se a empresa tiver ouvido uma ou duas e quiser completar para a terceira, também vai ter direito a isso. Proferindo-se, após nova decisão, como se entender de direito, fica prejudicada a análise dos demais temas trazidos no apelo obreiro, bem como todo o recurso adesivo da empresa. É assim que eu estou entendendo a matéria. Doutor Sérgio. Presidente, não tem outra forma de decidir, não. Começou a audiência, ouviu o primeiro testemunho do reclamante, logo em seguida, está assim, o reclamante tem mais duas testemunhas. Não constou se ele dispensou, se ele não dispensou, o juiz passa a ouvir, em vez de ouvir a testemunha, começa a ouvir a primeira testemunha do reclamado. Terminado o depoimento, o reclamante insiste, doutor, a minha testemunha. Já tinha pedido lá atrás. O juiz indefere, ele protesta, ele insiste, mas, doutor, mas eu preciso fazer prova. Está indeferido. Aí chega na sentença, o reclamante não fez prova. Aí o reclamante
embargou de declaração, excelência. Eu quis fazer prova. Está na ata da audiência, minha testemunha, o senhor não deixou ouvir, tem contradição. Como é que o senhor disse que eu não fiz prova, o senhor me pediu, tem cessei. O juiz vem e fala assim, não tem omissão na sentença, não? E nem abordou nenhuma linha desse cessei na sentença, não tem outro jeito, do que está no processo aqui, não tem outro jeito, aqui tem que realmente anular, lamentavelmente, entendeu? E voltar ao processo. Eu estou acompanhando integralmente. Não está se analisando no mérito. Vai instruir de novo, vai sentenciar de novo, as duas partes terão recurso, se for o caso. Doutora Ana? Estou de acordo. Então, julgamento unânime nos termos do voto relator. Bom dia, doutora. Excelências, bom dia. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h30, processo de número 11 da pauta de 8h30. Processo de número 10.148/19 de 2018. Processo proveniente da 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente Josemar Gomes de Souza. E recorrido LJW Lanches Limitada e Leanderson José Moreira Anastácio. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutora Tamires, pelo reclamante recorrente. Tem a palavra, doutora, por favor. Bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, a minha primeira sustentação oral. Estou muito honrada de estar aqui. Peço desculpas por eventuais erros e desconcertos que eu possa vir a cometer durante esse ato. Eu vim aqui, essencialmente, em nome do Josemar, para discutir, principalmente, a majoração da indenização por danos morais. Primeiramente, em virtude da jornada exaustiva, que o juiz de primeira instância ele determinou que realmente existia jornada exaustiva, mas ele concluiu pela inexistência de trabalho em condição análoga de escravo, sobre o fundamento de que o reclamante teria a faculdade de residir em outro local que não o alojamento fornecido pela reclamada. O que, de fato, com todo respeito, não ocorreu. O Josemar é um rapaz que veio do interior, sem contatos aqui na cidade de Belo Horizonte, em condição financeira extremamente grave, teve a sua carteira de trabalho retida pela reclamada, então ele, não, apesar de não ter tido a sua liberdade efetivamente restrita, ele não tinha condição de procurar outro local para morar. O alojamento era escuro, teve infestação de baratas, não tinha água potável, é realmente complicado você pensar que um ser humano que pudesse ter condição de morar em outro lugar optaria por residir num local desse. Com relação à retenção da carteira de trabalho, houve um julgamento dessa turma, em 2013, salvo engano, em que foi concedido o valor bem superior a esse concedido pelo magistrado por um tempo de 3 meses. O Josemar elaborou pela reclamada por um período de aproximadamente 4 meses, contando os 15 dias de teste que não foram anotados na carteira de trabalho. E, basicamente, são esses os motivos que a gente pede a majoração das indenizações. Muito obrigada. Eu só queria registrar antes, a ilustre advogada esteve ontem no meu gabinete, foi me levar ao memorial, me contou que faz parte de um grupo de defesa existente na UFMG, atinente às pessoas que possam estar nessa condição de trabalho análogo de escravo, é um trabalho meritório, e estava um pouco preocupada que era a primeira sustentação, então brinquei, pode ir lá, não tem nenhum bicho-papão, não, a senhora vai ter a oportunidade de falar, fica tranquila, e todos vamos ouvir a sua sustentação com atenção. Se saiu bem, doutora. Bom, esse processo, ele tramitou pelo rito sumaríssimo, e quem recorre aqui é o Josemar, é o empregado, e são recorridos Leanderson José Moreira e LJW Lanches Limitada. Quem está recorrendo é o reclamante, eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante. O reclamante já venceu quase toda a reclamatória em primeiro grau, sobrou pouca coisa, e ele ainda assim está recorrendo. Ele quer uma responsabilidade solidária da empresa do Leandro, que trabalhou na LJ Lanches. Bom, eu estou entendendo que, por mais que se examine nos autos, não há uma prova assim inequívoca de um elemento de convicção que possa
se dizer que o reclamante foi submetido a uma situação análoga de escravo. Não, isso não ocorreu, não. Nós temos, embora essa reclamatória acabou surgindo de uma atuação fiscalizatória, que acabou desaguando em remessa de ofício ao setor da universidade que cuida dessa matéria, e daí é que veio a propositura da reclamatória. Ele foi contratado para trabalhar nessa lanchonete, não tinha. A lanchonete disponibilizou um apartamento para eles morarem. Era um Brastemp? Não, não era, não. Mas era um lugar onde havia... a empresa fornecia produtos de limpeza, tinha fogão lá no apartamento, tinha geladeira, utensílios domésticos. Então, eu entendo que, efetivamente, não era uma situação análoga de escravo. Poderia ser, não ser o melhor alojamento do mundo, mas não chegava a ser uma situação análoga de escravos, não. E o problema de não ter água lá, existia um filtro para a água, só que quebrou os trabalhadores não informarem isso à empresa. E isso está nas provas dos autos. Então, efetivamente, eu estou entendendo que não chegou-se a uma situação análoga ao de escravo. Não era o melhor lugar para se morar, não. Tinha algumas deficiências mesmo, mas não se chega a esse ponto, não. E, do outro lado, o lugar onde se trabalhava era um prédio que tinha até elevador. Então, não se pode dizer que fosse um lugar igual essas pessoas que trabalham nessas feitura de carvão, dormindo no meio do mato, nessa situação. Aqueles bolivianos que vêm da Bolívia para trabalhar em São Paulo, que ficam aprisionados dentro de um quartinho pequeno lá, e uma comida de qualquer jeito, então, não se chegava a esse ponto, não. Então, não era o melhor lugar para se morar, mas não era uma condição análoga de escravo, não. Bom, então, eu estou examinando os autos. Essa empresa que é franqueada aqui, porque a lanchonete era uma empresa franqueadora que nós temos aqui, eu estou entendendo que ela não tem responsabilidade solidária ou subsidiária, não. Nisso aí eu estou rejeitando a pretensão do reclamante, e a empresa da lanchonete, onde trabalhava e tal, é que é a responsável. Quanto às horas extras, efetivamente não foram juntados cartões de ponto. Isso, como regra, faz com que se presuma que o horário correto é o da inicial. Mas acontece que o exame dos autos, ele demonstra que o juiz fez um arbitramento dentro do que era razoável. As jornadas variaram em razão das provas testemunhais. Um diz que trabalhava até 3h30 da madrugada, outro até 4h30, outro 5h30, vem a prova do outro lado, fala de 1 minuto, e o juiz arbitrou uns horários que me pareceram bastante razoáveis. O reclamante vai ter muita hora extra para receber dentro do que foi arbitrado. E, nessas hipóteses, eu acho que esse arbitramento feito com equilíbrio deve ser observado, porque não se tem uma certeza absoluta. O simples fato de, não juntou o documento de ponto, aí prevalece, às vezes, uma jornada astronômica dita da inicial, isso não pode ser feito assim, não. Nós temos que sopesar isso para achar. Então, eu estou achando que o que foi feito em primeiro grau no arbitramento da jornada está dentro do razoável. O reclamante, por não trabalhar num lugar que fosse super coisa, com algumas deficiências, existiam deficiências mesmo. Então, o juiz de primeiro grau arbitrou um dano moral para ele no valor de R$3.000, embora não houvesse a condição análoga de escravo. E ele está recorrendo para aumentar, isso eu não estou achando que deva aumentar, não, está dentro de um razoável. E, quanto à anotação da carteira, embora ela tenha ficado com a empresa por 3 meses, mas não se provou que o reclamante nesse ínter tivesse procurado outro emprego, precisou da carteira para algum tipo de atendimento em hospital, em alguma situação, ou que ele perdeu uma proposta de emprego. A empresa atrasou na entrega, mas depois devolveu. O juiz de primeiro grau arbitrou a indenização por dano moral em R$500. Eu estou achando que está um pouco baixa. O período da relação de emprego, estou dobrando para R$1.000 esse valor da indenização. E o reclamante também está discutindo a aplicação da correção monetária aqui. Aqui ele tem razão, diante da situação hoje, como que ela é vista pelo Supremo e pelo TST, de se aplicar até um certo período a TRD e depois o IPCAE. O reclamante teve honorários deferidos ainda à razão de 10%, está querendo que aumente, só que essa ação foi proposta antes da lei da reforma trabalhista. E antes da lei da reforma trabalhista, o que regia essa matéria era a assistência sindical da lei 5.584. E ela não tem honorários de até 20, não, dá 5 até 15.
O juiz arbitrou em 10, diante da atuação só em primeiro lugar, não foi um processo assim tão complexo, eu estou achando que isso está dentro do razoável. Concluindo, eu estou conhecendo do recurso, dando parcial provimento para majorar o montante indenizatório a título de retenção da CTPS, por dano moral, para R$1.000, para determinar que a correção monetária observe os índices pertinentes com a aplicação pelos índices do IPCAE, porque a ação é toda ela posterior à época em que passa a ter vigência absoluta esse índice. Estou entendendo a matéria desse jeito. Doutor Sérgio? Eu também acuso o expediente memorial parte da procuradora, teve lá no meu gabinete também apresentando memorial, explicitando as suas razões, novamente. Mas eu analisei também, senhor presidente, eu estou entendendo, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência em todos os aspectos, como vota. Doutora Ana Maria? Também acompanho integralmente. Obrigada. Perfeito, doutor. Então, o julgamento se desfecha dessa forma, que a ilustre advogada tenha um bom dia e retorne, tá? Você saiu bem. Presidente, pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h30, processo de número 6 da pauta. Processo de número 100.3457 de 2017. Processo proveniente da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, BRG Distribuidora de Veículos Limitada e Carlos Alexandre da Silva Pereira. Recorridos mesmos e Jaque Motors do Brasil Automóveis S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Natan. Natan? Não é doutora Luísa, não? 6? É o 6? É o doutor Natan. Doutor Natan, pela reclamada recorrente pela BRG Distribuidora. Isso, BRG e Jaque Motors. É que a Jaque Motors é recorrida só. Quem recorreu foi só a BRG, perfeito? Tem a palavra, então, doutor, por favor. Bom dia ao senhor presidente, aos integrantes da turma e representantes do Ministério Público, aos demais integrantes advogados. Referente ao recurso desta reclamada, reiteramos as razões suscitadas em sede recursal, mas chamando a atenção a esta egrégia turma quanto à aplicação que o juiz Acor indeferiu a arguição da reclamada quanto à prescrição bienal, argumentando do artigo 775 da CLT, no sentido de que a prescrição bienal, o fato de ter precluído no sábado, poderia ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Esta reclamada entende que, como hoje o processo corre de forma eletrônica, o sistema PJE, de fato, tem essa possibilidade de distribuir um processo no sábado. Caso houvesse alguma indisponibilidade do sistema, a parte autora poderia juntar aos autos algum documento, alguma certidão de indisponibilidade do sistema e, sim, sustentar o fato de estar impossibilitada de distribuir a presente ação. Nesse sentido, reiteramos demais pedidos do recurso e chama a atenção dos ilustríssimos quanto à questão da prescrição, que, de fato, poderia, sim, ser distribuída no sábado e, como foi distribuído no primeiro dia útil subsequente, não assiste razão aí a esta demanda. Bom, essa reclamatória, ela tramitou em primeiro grau na 25ª Vara aqui do Trabalho de Belo Horizonte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Estão recorrendo à ré e o autor, eu estou conhecendo dos recursos, mas não estou conhecendo uns documentos que o reclamante juntou no recurso,
porque não são das hipóteses previstas na lei e permissíveis de juntadas extemporâneas. No recurso do reclamante, ele levanta uma preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que a sentença indeferiu a oitiva de uma testemunha por ele arregimentada, por isso que deveria ser anulada. Restou consignada na ata de audiência que o reclamante requeriu oportunidade para fazer perguntas para a testemunha a respeito se trabalhou com o reclamante. E foi isso que o juiz indeferiu. Requerimento indeferido, porque a testemunha já tinha dito antes que trabalhou na empresa entre 2015 e 2016, período que não coincide com o trabalhado pelo reclamante. O reclamante trouxe a carteira de trabalho e está escrito que ele trabalhou na empresa até 15 de 12 de 2004. Se a testemunha diz que trabalhou de 2015 a 2016 e o reclamante trabalhou até dezembro de 2014, e a testemunha 2015, 2016, é óbvio que eles não trabalharam juntos. Então, o indeferimento da pergunta está mais que óbvio, tinha que indeferir mesmo, eles não trabalharam juntos. A documentação prova isso com uma absoluta certeza. E mesmo no 2015, que a testemunha trabalhou a partir de outubro, tinha quase 10 meses que é quando ela entrou, que o reclamante tinha saído do emprego. Eles não trabalharam juntos. Então, o indeferimento não me parece que tenha causado cerceamento de defesa, mas foi uma interpretação lógica dos fatos que já existiam no depoimento e a pergunta que era de cunho totalmente subjetivo na situação. Bom, no juízo de mérito da reclamatória, a empresa questiona a prescrição bienal que teria ocorrido e pede o seu decreto nesse processo que foi deferido em primeiro grau. Ela quer que se pronuncie essa prescrição. Ela alega que devem ser julgados extintos os processos com resolução do mérito, a prescrição hoje é matéria de mérito, argumenta que o reclamante deveria ter ajuizado a sua ação até sexta-feira, último dia útil, pois o PGTOE funciona no sábado. E se a prescrição vencia no sábado, ele podia ter ajuizado a ação até no sábado, porque hoje, com o sistema do PJS, é ajuiza a ação no dia que quiser. Essa ação trata-se de uma relação de emprego que se findou em 15 de dezembro de 2014. O reclamante foi dispensado e, com a projeção do aviso prévio, seu contrato de trabalho foi projetado para 14 de 1 de 2015. E a empresa sustenta, então, que em 14 de 1 de 2017, 2 anos depois, haveria prescrição e esse prazo se expirou num sábado. Só que a época que foi proposta a ação é antes da lei da reforma trabalhista, que hoje você conta os dias, excluindo os feriados, dia santo, domingo e tal. Naquela época, não, o prazo era corrido. Então, a regra do artigo 775 da CLT da época estipulava que os prazos que se vencerem no sábado, domingo ou feriado, terminarão no primeiro dia útil subsequente. Então, na época em que essa relação de emprego se extinguiu, lá em janeiro de 2015, quase 2 anos antes da lei da reforma trabalhista, a legislação era outra. E era que regia essa situação naquela época, determinando que houvesse a prorrogação para o primeiro dia útil. Como houve a prorrogação para o primeiro dia útil, foi a segunda-feira, 16, data em que ele ajuizou a reclamatória, eu estou afastando o óbice da prescrição alegado pela empresa por essas razões que estou explicitando no meu voto. No mérito, a empresa argumenta que o autor não produziu prova testemunhal que pudesse descaracterizar a prova documental atinente a horas extras. No caso dos autos, os pontos que a empresa trouxe, todavia, eles não apresentam qualquer horário, eles têm apenas umas rubricas lá de horas extras, um horário fixo no canto, mas não é aquele horário variado de todo dia. Porque a Justiça do Trabalho, ao longo dos anos, não aceita aquele ponto que é invariável, britânico, todo dia, 7 às 16 horas, 7 às 16, que isso é óbvio que isso não acontece desse jeito.
Um dia você chega a 6,59, hoje 6,59,17. Outro dia, você sai, pode ser que você saia às 16, mas outro dia 16,1, pode acontecer de sair 15,59. Agora, aquele ponto com horário britânico fixo, a Justiça não aceita, e de muito tempo que não aceita isso. Então, eu estou entendendo que, efetivamente, aqui, os pontos da empresa impossibilitaram a conferência. E o juiz acabou, então, não aceitando esses pontos e observando a jornada da inicial, mas não fez isso arbitrariamente, não. Ele ainda pegou o depoimento pessoal do reclamante feito em audiência e fez a adequação das jornadas em razão do depoimento do reclamante, porque o reclamante, no seu depoimento, ele acaba destruindo um pouco daqueles horários e minorando um pouco da carga de trabalho dele. E o juiz fez a adaptação necessária para proceder a uma sentença correta. Inclusive, sendo o caso do reclamante ele trabalhava com remuneração fixa e variável, ele recebia uma parte mais comissionada, o juiz determinou a aplicação da súmula 340 com incidência na parte variável, quer dizer, isso vai fazer que seja devido apenas o adicional nesse período aí, e efetivamente o fez com tranquilidade. Quanto ao intervalo intra-jornada, eu não tenho anotação dos cartões de ponto desse horário, com correção, com validade. Eu não tenho elementos para poder falar que a adoção da empresa, de que ele cumpria integralmente a jornada, era dessa forma. Então, eu não vejo como alterar isso. O reclamante, no recurso dele, ele quer que se receber acúmulo de função. Porque ele fala que ele trabalhava como vendedor, mas tinha que mexer em motor dos carros, que tinha que de vez em quando, limpar o carro para entregar e tal, mas fazer isso desde quando foi admitido. Então, são funções que se intercalam para quem é um vendedor de automóvel. Óbvio que ele quer vender o automóvel, se ele vê que estão sujinho lá no carro, ele vai lá, dá uma limpadinha, tal, porque ele precisa apresentar uma mercadoria que seja acessível a todo mundo. Isso aí não é acúmulo de função, não. Tudo é acúmulo de função hoje. Eu fui contratado para pintar a unha lá no salão das moças, mas eu tiro cutícula, que era acúmulo de função, porque eu tirei cutícula e pintei a unha. Pelo amor de Deus, né? Então, não é desse jeito, né? O exemplo é um pouco forçado, mas... né? E nem é um exemplo que eu conheça muito bem, não. Então, eu não vi acúmulo de função, não, então estou rejeitando a pretensão do reclamante. Ele também quer uma equiparação salarial com o paradigma Silvio, e pretendendo receber o mesmo salário que ele. E, efetivamente, ele não provou essa identidade de função. Ele disse que é uma certa confissão da empresa que isso geraria equiparação salarial. O que a empresa disse, o preposto disse, foi que o paradigma indicado, o Silvio, foi contratado para exercer a função de vendedor e foi promovido a supervisor comercial. O reclamante foi contratado como vendedor e sempre exerceu a função de vendedor. Então, não há aqui uma confissão que exerceu a mesma função, sobretudo que o reclamante vendedor nunca foi supervisor. Não vi equiparação, estou rejeitando. Em conclusão, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeitando a preliminar de suposta nulidade da sentença de origem eriçada pelo autor e sem apelo. Não conheço também dos documentos por ele juntados, por não ser hipótese. No mérito, estou negando provimento ao recurso de ambas as partes. Doutor Sérgio. Presidente, o recurso reclamante está acompanhando integralmente, não tem prova. A prova testemunhal dele não... na verdade, ele não conseguiu fazer prova em relação a... prova testemunhal em relação aos fatos. Agora, em relação ao recurso reclamado, a questão da prescrição, e o artigo 765, à época, era expresso no parágrafo lá que, quando caía no sábado, domingo, feriado, prorrogava no dia seguinte. O novo artigo não tem esse dispositivo. E por que ele não tem? Porque mudou o caput, que agora conta-se em dias úteis. Por isso que suprimiu o dispositivo do atual dispositivo do artigo 765, atual, depois da lei da reforma, mas exatamente porque o prazo agora é que não vence mesmo sábado, domingo e feriados, por expressa disposição legal. E quando proposta a ação, o prazo vencia no sábado, e o prazo não sendo decadencial, sendo prescricional, ele prorroga para o primeiro dia seguinte. Se fosse decadencial, não. Mas, portanto, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, presidente, em todos os aspectos. Doutora Ana Maria. Bem, com relação à prescrição, a engenharia do PJE e as facilidades desse sistema
de tecnologia não alteraram a forma de contagem de prazo, em especial com relação à prescrição. Então, acompanho integralmente. Então, julgamento unânime, teve do voto do relator. Bom dia, doutor. Obrigado, bom dia. Pregão, processo seguinte. Porque tem outro dele, pauta de 8h31, o do senhor. Então pode chamar, claro, doutor Sérgio. Pauta de 8h31, processo de número 14 da pauta de 8h31. Processo de número 10.224/26 de 2016. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, FNA e Ouro Gestão de Franchising e Negócios Limitada. Cervejaria... Não, doutor Cécio. 8h31. Doutor elogiando, Cervejaria Petrópolis S.A. e Reinaldo Tomás de Oliveira Júnior, e recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Para sustentação, inscritos o doutor Juscelino, pelo reclamante recorrente ausente, e o doutor Natan, pela Cervejaria Petrópolis. Presidindo o julgamento, o desembargador César da Silva Peçanha. Eu não participo desse julgamento. O procurador tem a palavra. Novamente, bom dia ao senhor presidente, demais componentes e senhores advogados. Mais uma vez, reitero as razões trazidas em sede recursal e chamo a atenção dos ilustríssimos quanto à responsabilidade da reclamada cervejaria de forma solidária num pedido específico que é concernente aos danos morais quanto ao transporte de valores, visto que o reclamante ele não trabalhou para esta demandada transportando valores de forma específica e que não poderia imputar a esta demandada a condenação de forma solidária concernente aos danos morais por transportar valores. E caso também houvesse essa imputação, o transporte de valores por si só, ele não caracterizaria essa questão dos danos morais. Ademais, a parte autora não logrou êxito também ao provar em fase de instrução uma possível lesão, uma possível situação e que, de fato, venha sido deflagrado este possível dano moral a qual pleiteia. Nesse sentido, peço aos ilustríssimos que analise de forma minuciosa esta condenação, visto que a empresa ela não tem uma certa responsabilidade quanto a esse pedido, quanto a esse transporte feito pela parte autora. Nesse sentido, reiteramos as razões recursal e peço para que seja decotado ou, assim, retirado o pleito e a condenação aí quanto aos danos morais. Ausente o outro procurador da reclamante, eu vou voto. Há umas preliminares de não conhecimento dos recursos interpostos pela reclamada, arguída em contra-razão, eu estou rejeitando ambas. Uma de unirrecorribilidade e princípio de dialeticidade. Entendendo que os recursos estão adequados. Na primeira, da questão da unirrecorribilidade, houve só um erro material, os recursos são idênticos, eu estou conhecendo. A dialeticidade, eu estou entendendo que atende os requisitos do artigo 1010, 2 e 3 do CPC 2015, eu estou rejeitando. Há uma preliminar de ilegitimidade passiva arguída por ambos reclamados, eu entendo que essa matéria, no mérito, ela deve ser apreciada, eu estou rejeitando o preliminar, e no mérito eu estou apreciando. A questão aqui que se discute é a questão de sucessão trabalhista, acontece que tem confissão dos prepostos das reclamadas que houve sucessão.
Está no depoimento. O preposto da segunda reclamada de Cervejaria Petrópolis diz que a cervejaria adquiriu a primeira reclamada, a FNA, mantendo o cliente 10 a 80% do quadro de funcionário, além de sua estrutura física. Está as folhas 594, eu estou transcrevendo na íntegra, e, no mesmo sentido, o depoimento do preposto da primeira reclamada, a FNA. Né? No mesmo sentido. E, portanto, não bastasse isso, vem ainda o depoimento da primeira testemunha indicada pelo reclamante. Eu estou entendendo que restou comprovada, portanto, aqui a sucessão e estou entendendo que está correta a condenação posta pelo juiz de origem. A questão das horas extras, eu estou entendendo que dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência, o reclamante desincumbiu do seu ônus probatório. Portanto, eu estou transcrevendo os depoimentos aqui, estou entendendo que o reclamante está correto e estou mantendo a sentença. Questão da ajuda combustível, também entendendo correta a sentença, mantendo a sentença, desconto indevido, mesma linha. A questão da indenização por danos morais, aqui não tem dúvida que o reclamante transportar os valores. Tem uns depoimentos comprovando que ele transportar os valores. E aí, data máxima vênia, transporte de valores tem legislação específica, né, que regula essa questão, tem empresa própria para isso. Portanto, é a Lei 7.102/83. Se a empresa coloca o empregado numa situação dessa, né, ela está sujeita, ele coloca ela numa situação de risco, né, e a atenção de quem fica carregando o numerário, né, é própria da atividade que está exercendo. Portanto, eu estou entendendo que deve ser condenado, sim. Nós temos vários julgados nessa turma. A outra questão estou transcrevendo, inclusive, decisões dos tribunais superiores de nós aqui, e a questão do valor tem recurso de ambas as partes. O reclamante quer que aumente, a empresa quer que diminui. O juiz fixou em R$10.000, eu estou considerando a capacidade econômica das partes, o período contratual, todas as condições, eu estou entendendo que está adequado, eu estou mantendo o meu voto no sentido de manter o valor fixado na origem de R$10.000. Eu estou negando provimento a ambos recursos. Há recurso do reclamante em relação a outros itens, eu vou direto à conclusão para facilitar. Então, meu voto é o seguinte: eu rejeito as preliminares arguídas nas contrarrazões do reclamante e conheço os recursos ordinários interpostos pelo segundo reclamado, Cervejaria Petrópolis, e pelo reclamante, bem como os recursos ordinários adesivos interpostos pela primeira reclamada, FNA. Estou rejeitando a preliminar de legitimidade passiva arguída pela reclamada. No mérito, eu nego provimento aos recursos interpostos pela reclamada e dou o provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar como fator de correção monetária a aplicação do índice oficial de remuneração básica da cadeia de poupança TRD até o dia 24 de 2015 e o índice de preço ao consumidor especial, IPCAE, a partir de 25 de 2015. Mantido o valor optado da condenação, porém compatível. Em resumo, só estou dando provimento ao reclamante a questão do IPCAE. No período a partir de 25 de 3. No mais, eu estou mantendo integralmente a sentença. Doutora Ana? Bem, Lia, atentamente ouvi também agora, atentamente, a sustentação oral, o voto apresentado pelo excelentíssimo relator, muito substancioso, toda apreciação de prova, 26 laudas de apreciação, e acompanho integralmente. Doutor Zé Marlon? Também. Então, a decisão é por unanimidade. Decisão é por unanimidade nos termos do voto do relator. Assim se decide. Bom dia, doutor. Obrigado. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Eu vi. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 12 da pauta de 8h31. Processo de número 10.197.22 de 2018. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pará de Minas. Recorrentes, Rações Paraense Limitada. E recorrido, Rafael Mendes Campos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Para sustentação, doutor Mauro, pelo recorrido, pelo reclamante recorrido. Eu acho que o doutor Mauro está pelas rações, pelo recorrente, não é isso, doutor Mauro? Recorrente. Então, retifica, por gentileza, a secretaria. Vossa Excelência vai só assistir ou vai sustentar? Eu não tenho muito o que acrescentar, Excelências, tendo em vista que o comprovante do depósito recursal está nos autos. Então, eu gostaria apenas de realmente assistir. Perfeitamente. Aqui tem um recurso das ações paraenses e o juiz não admitiu. E, então, ela entrou com agravo de instrumento.
o juiz entendeu que está deserto, eu estou analisando o processo. É essa dificuldade nossa que nós temos aqui no início da Lei 10.247. Eu estou entendendo, a empresa efetuou os custos recursais, efetuou o depósito recursal, está aqui as folhas, valor R$ 7.000, está comprovado nos autos. Eu estou entendendo que essa guia, ela garante a execução, garante o recurso. Eu não vejo nenhum prejuízo efetivo para a parte autora e eu estou aqui dando provimento o agravo do instrumento para, afastando a deserção, conhecer do recurso ordinário. É o meu voto. E aí, se superado, eu já estou entrando direto no recurso ordinário. Dona no agravo, está de acordo? Eu estou de acordo. Só pontuar para o ilustre advogado que realmente nós estamos aceitando, eu estou aceitando essa questão da formalização em virtude desse período de adaptação com relação à nova documentação, às novas guias. Mas é só esse período, né? Mesmo para registrar, porque daqui a alguns meses isso vai deixar de ser apreciado. Mas, nesse momento, eu acompanho integralmente a parte do AI. Doutor Zé Mar? Pelas mesmas razões da doutora Ana Maria e de Vossa Excelência, neste momento, eu também estou conhecendo. Então, e eu estou conhecendo e já estou conhecendo, como estou afastando a isenção, já estou conhecendo o recurso ordinário e fazendo o julgamento do mesmo. E no tocante ao recurso ordinário, meu voto é no sentido de excluir da condenação o pagamento dos reflectos horas extras em repouso, saldo de salário, aviso prévio, descer salário, férias mais um terço e FGTS mais 40%, porque o reclamante efetivamente não pediu esses reflexos. A reclamada tem razão. Então, nesse aspecto, eu estou dando provimento. Agora, nos demais itens, eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, com outros que eu estou acrescentando aqui, porque, portanto, eu estou negando o provimento, que são a questão da horas extras intervalares, e, por fim, a questão dos honorários de sucumbência e diário de viagem. Nessa questão, o voto, embora seja sumaríssimo, mas o voto é extenso, né? Eu estou abordando todas as questões e estou mantendo a sentença pelos fundamentos que ela contém e acrescendo outros aqui. É como estou decidindo. Doutora Ana Maria? Realmente, o voto de Vossa Excelência é muito minucioso, para um sumaríssimo e é um voto realmente de grandes aplicações. Eu peço vênia só para fazer uma ressalva com relação aos fundamentos do tema honorário de sucumbência. Acompanho a conclusão integralmente. Só mesmo os fundamentos. Tá. É porque nos honorários de sucumbência, o juiz condenou ambas as partes, mas ele determinou que se aplicasse a reclamante em relação à questão do 833, inciso 4, parágrafo 2º do CPC, ou seja, que se observe o limite de 50 salários mínimos. Né? É um entendimento que eu também comungo. Eu acho que, como tem norma expressa lá no CPC, que tem que observar o limite, eu também aplico esse limite quando é provocado aqui para julgamento. Portanto, como o juiz já entendeu assim, eu estou entendendo também. Mas a doutora Ana tem ressalva de fundamento, a posição já é conhecida, porque em relação à questão de penhora de salário, não é isso, doutora? Exato. E com relação ao valor, porque 50 salários mínimos mensais é uma situação que foge à nossa situação diária, do nosso cotidiano. Nós nunca vamos ter um caso, eu, pelo menos, não lembro de ter julgado um caso de 50 salários mínimos de salário por mês, né? Então, esse, entre outros. Ok. Doutor Zé Mar? Eu confesso sobre isso, eu não tenho ainda uma posição firmada, não. Mas eu tenho acompanhado Vossa Excelência, porque é o que me parece, neste momento, melhor me orienta. Mas eu me ressalvo aqui a faculdade, depois, se for o caso, rever esse posicionamento e pensar em outra solução, como esta que o doutor Márcio ponderou nas vezes passadas, e eu já até tenho me conduzido no sentido de remeter isto para a fase de execução, porque talvez o limite, o problema da impiorabilidade, possa ser entendido de outra forma, diante, por exemplo, de uma capacidade econômica de quem está litigando, enfim, muitos fatores podem influenciar nisto, de modo que, então, eu preferiria mesmo
mandar para a fase seguinte. Mas como aqui o caso é diferente, o juiz já considerou isso, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, com ressalva de fundamento da doutora Ana, o resultado se proclama no termo do voto do relator. Muito obrigado, só Excelência. Com relação aos honorários, ressalva só em relação aos honorários. Com sucumbenciais. Agora, essa matéria, evidentemente, nós vamos... porque essa aqui o juiz já enfrentou lá embaixo e o recurso é só da empresa. Não tem recurso do reclamante. Por isso é que nós tivemos que enfrentá-lo. Né? Não tem pedido aqui do reclamante nesse aspecto. Porque eu passei a adotar nos processos que eu estou julgando, os votos que, nesse sentido, quando tem recurso do reclamante, é de, evidente, remeter isso para a fase de execução. Acredito até que até lá o Supremo já tem uma decisão, fica mais fácil para a gente decidir sobre isso aqui. Agora, de qualquer forma, lá na execução, se suscitado for, nós vamos ter que enfrentar essa discussão, porque eu fico imaginando assim, uma hipótese que mesmo que o reclamante não tem crédito nenhum a receber, inicia-se a execução dos honorários, penhora a conta salário dele, e aí pode penhorar a conta salário ou não? Vai observar o limite do 833, lá que é 50 salários mensais, ou não? É uma discussão que nós vamos ter que enfrentar. Quer dizer, seja porque penhorou o salário, seja porque penhorou os créditos trabalhistas dele. Ele ganhou aqui, em tese, não é esse processo, mas ele ganhou salário de 2 meses estava em atraso, verba rescisória, aviso prévio, férias, deu lá o valor todo, R$20 mil, mas ele tem que pagar 6 mil de honorários. Pode penhorar esses valores lá? É uma discussão que nós vamos ter que enfrentar na execução, se suscitado for. E aí, qual que vai ser a decisão, nós ainda não saberemos. O senhor imagina um bancário que receba lá R$1 milhão de honorário de crédito aqui. Qual que vai ser o limite de execução desse valor também para fins de honorários? Então, é complicado isso. Né? Então... Mas aí, nos outros processos que tiveram... Também assim se decide, viu, doutor? Essa é essa decisão. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Próxima pauta. Pregão, processo. Pauta de 8 e 32. Processo de número 28 da pauta de 8 e 32. Processo de número 11.580.32 de 2017. Processo proveniente da terceira vara do trabalho de Contagem. Agravante, Jeffs Empreendimento Limitada e Jeffs Participações Limitada e Associados, Sociedade de Investimentos Limitada. E agravados os mesmos. E Antônio César Marinho da Cruz, Concretomix Engenharia de Comércio, Antônio Gomes Salem, Dumont Salmen Administração e Participações, Pedreira São João Limitada e Farid Salmen. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas e terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Cláudio, pelos reclamados agravantes. Aqui estava o doutor João. Doutor João, doutora Ana, que é Posso antecipar? perfeitamente. A relatora. Eu vou antecipar, só para facilitar a sustentação do advogado. Eu conheço do agravo de petição, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios, custas pelos embargantes, no imposto de R$ 44,26. O senhor está sustentando pelo embargante. Isso, agravantes, embargantes. Então, tem a palavra, doutor. Senhor presidente dessa grande turma, senhora desembargadora e relatora, demais julgadores, todos presentes. A questão aqui é o seguinte, o juiz de primeiro grau incluiu os agravantes através de um despacho como integrantes de um grupo econômico, ou seja, solidários na execução em relação ao reclamado principal. Tão logo as agravantes tomaram ciência de que estavam sendo incluídas no polo passivo, elas opuseram os embargos de terceiro. A decisão de primeiro grau foi no sentido de que, uma vez incluídos na execução, não se tratam de terceiros e sim de embargantes, ou seja, tinham que manejar embargos de execução. Sei que essa matéria aqui nesse tribunal é bem pacificada, mas eu ousaria aqui discordar e por um singelo motivo. A partir do momento... A embargante, no caso, as agravantes, elas têm a matéria de defesa delas é de que elas não participam do grupo econômico da reclamada principal. E a hipótese do artigo, de defesa do artigo 884 da CLT, diz respeito a cumprimento da execução, não, cumprimento do acordo ou da decisão ou quitação e prescrição da dívida. Ou seja, tais matérias
não socorrem a defesa dos agravantes. Então, o entendimento aqui defendido pelos agravantes é que essa condição, ainda que incluídos na execução através do despacho, eles não perdem a condição de terceiro. Então, para articular a defesa, teriam que se socorrer, de fato, do artigo 674, salvo engano. Então, com essas razões, com essas breves razões, os agravantes pedem vênia do entendimento da proposta de voto e pede que os demais julgadores deem provimento ao recurso nesse sentido, até porque a questão pode vir a ter um entendimento em primeiro grau, dificilmente eu acho que isso não aconteceria, mas em tese, tecnicamente, eu acho que não seria tão absurdo assim, de entender que não, você não pode mais discutir uma matéria, porque a matéria aqui está circunscrita ao artigo 884 da SLT. E outra, para eu fazer os embargos de terceiro, eu não tenho que dar bem a penhora, porque o artigo, salvo engano, ele é claro, diz que uma simples ameaça de constrição de bens. Então, esse é o entendimento. Ilustre relatora. Bem, muito bem posta a sustentação, a situação é esta mesmo, o juiz de primeiro grau não conheceu dos embargos de terceiro, em função da ilegitimidade dos embargantes. Eu entendo que eles realmente, a partir do momento que foram integrados na execução, eles não são mais terceiros. Para tanto, aplica o caput do 674 do CPC no aspecto. Então, eu mantenho o voto, excelentíssimo presidente. Tomara. A jurisprudência é sedimentada no âmbito deste tribunal nesse sentido, né? Que, uma vez incluído no polo passivo, justo ou injustamente, é parte. Então, não pode ser terceiro. Eu estou de acordo. Eu achei interessante a adução do advogado quanto ao problema de garantia da execução. A constrição é sempre um momento desagradável para a parte que está sendo inserida na execução. E os embargos de terceiro permitem embargo de terceiro senhor ou possuidor. Então, é possível o embargo de terceiro para defender a posse. E, efetivamente, então, se os agravantes aqui tiveram essa visualização de poder defender os direitos dele sem passar pelo constrangimento da constrição, da penhora, é óbvio que no processo principal ainda não se fez penhora. Está se discutindo ainda a posse. Então, feita a penhora lá, eles vão poder embargar a execução. Então, eles, ainda que percam aqui, mas eles terão direito lá, após a penhora, de embargar a execução ou a penhora. Os embargos são, possivelmente, embargar até as duas coisas, embargar a execução e embargar a penhora também. Aí, mostrando alguma dificuldade, algum defeito que possa acontecer no ato de se penhorar o bem, né? Então, eu acho que eles não terão prejuízo. Aqui eu vou ficar com a posição, que é a posição pacífica no tribunal, mas, de qualquer forma, não estou antevendo que vai ficar sem defesa, vão ficar sem defesa os agravantes. Então, o julgamento é unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Regra geral é isso, é difícil. Então, não admitiu o agravo de petição. Fala que não está... Pregão, processo seguinte. Né? Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 13 da pauta de 8h32. Processo de número 10.913.15 de 2017. Processo proveniente da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente Wagner Luiz de Andrade e Locamig Rentacar Limitada. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Bruno, pela reclamada recorrente, pela Locamig. Eu posso antecipar? Então, com a palavra, a ilustre relatora. Aqui, recurso de ambas as partes, o reclamante da reclamada, vou antecipar a conclusão para facilitar a sustentação. Eu conheço os recursos ordinários depostos pelas partes. E, no mérito, eu nego provimento ao recurso do autor. E dou um parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de horas extras
pela não concessão integral do intervalo mínimo intrajornada. Eu mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Então é isso, doutor. Está negando a do reclamante e dando esse provimento parcial da empresa. O senhor está sustentando pela empresa. Quer fazê-lo? Sim. Tem a palavra. Ilustríssimo desembargador presidente, ilustríssima desembargadora relatora, ilustríssimos demais desembargadores, colegas advogados, bom dia. O caso, ele finda-se em relação a uma jornada de trabalho que foi alegada pelo reclamante, que ele fazia, tanto intrajornada, interjornada e também além da 8ª jornada diária. Em sede de prova, a empresa apresentou o cartão de ponto e levou também 2 testemunhas. Porém, na oitiva das testemunhas, o juiz de primeiro grau entendeu que, pelo senhor Marconi ser o superior imediato do reclamante, ele estaria contraditado, então não seria possível ouvi-lo nem como informante. Porém, pelo local de trabalho dos dois, a única pessoa que conseguiria efetivamente fazer a prova da jornada laboral do reclamante seria o senhor Marconi. E mesmo através sob protestos, ele não se negou a ouvir o senhor Marconi, mesmo como informante. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, porque mesmo que ele seja o superior imediato, mesmo que ele exerça um cargo de confiança, é entendimento dessa casa que ele deveria ter sido ouvido, pelo menos como informante. Então, essa é a minha sustentação, para que volte, para que ele seja ouvido e seja prolatada uma nova sentença. Relatora. Eu registro que recebi memorial, também a visita do advogado, apresentando com veemência essas questões ontem no gabinete, revi o voto e o mantenho. Mantenho por quê? Porque essa pessoa que foi apresentada como testemunha, ao meu ver, ela é impedida. Ela não é uma pessoa suspeita. Aí, suspeito, vou ouvir como informante para possibilitar o segundo grau, isso, né, como juiz de primeiro grau, para possibilitar o segundo grau, até mesmo fazer um juízo de valor nessa questão. Mas ele, as declarações iniciais do senhor Marconi o colocaram como representante da empresa. Então, aí eu vou aplicar o artigo 447, parágrafo 2º, 3 do CPC. Então, ele é impedido. Então, ao ser impedido, o juiz estava plenamente coberto de razão em não ouvi-lo, nem mesmo como informante. É esse o fundamento para apresentar ao nobre advogado. Eu mantenho o voto, senhor presidente. Doutor Marlon. Eu também recebi o memorial, o ilustre advogado esteve no meu gabinete ontem, muito ponderado. Eu, talvez, se estivesse na condução do processo, eu ouviria, enfim. Mas aí fica muito a critério do juiz, do feeling do juiz, diante das circunstâncias que aparecem de frente a ele. E aqui está claro que esse moço, como é que chama? Marconi, o senhor Marconi, é para praticar o ato de gestão da empresa. Quer dizer, aí não tem jeito de ser. Qual que é a isenção dele para depor? Ainda que se diga que ele era o único que estivesse lá e era no ambiente de trabalho, que ele era o superior hierárquico do reclamante. Qual que é a isenção? Ele era o empregador. Quer dizer, é patinar no tempo. E esse depoimento certamente seria desprezado, porque não. Então, eu peço vênia ao ilustre advogado da preocupação que ele está e tem o zelo de conduzir este processo. Ele até confessou para mim que entrou no processo agora recentemente. Não foi ele que, de antemão, né, acompanhou o processo lá no seu início, né? Pois é, mas eu vou pedir vênia, eu vou acompanhar a relatora, porque como juiz de primeiro grau, a vida inteira eu procedi assim, eventualmente apenas, dependendo das circunstâncias do caso, meu feeling na hora, me parece que o juiz agiu correto. Eu peço vênia e vou acompanhar o relator, senhor presidente. Eu venho de uma formação, embora trabalhista, mas
de um exercício da função de juiz de direito um tempo muito grande. Então, lá, a condução da prova, sobretudo na esfera criminal, é diferente, porque, às vezes, o filho é que assistiu o assassinato da mãe pelo pai, ou vice-versa. Então, toda a prova lá é colhida e depois você dá o sopesamento que for necessário. Na justiça do trabalho, evidentemente, e no processo comum, né, no processo civil, você tem os impedimentos, as suspeições e tudo. E o seu Marconi acabou confessando que é gerente da reclamada e, como tal, controla as escalas dos empregados, juntamente com o RH, confirmando também que atua nos processos de admissão de dispensa. Ele tinha poderes de gestão. Eu colheria o depoimento como informante e deixava registrado, porque deixava que, na hora que eu fosse dar a sentença, eu dava o valor que eu quisesse ali, que não ia ser muito valorado mesmo, não. Mas dava chance ao segundo grau de poder examinar isso também, mas que, efetivamente, ele era uma testemunha que não poderia depor com a amplitude que normalmente se depõe, o caso é mesmo de impedimento, aí a parte que está sendo excluída aqui no recurso da empresa intervalo intrajornada, eu acho que a relatora também agiu com correção. Vou acompanhar também a relatora. Tá? Um bom dia, doutor. Tá bom. Julgamento unânime, nós temos o voto da relatora. Pregão. Pauta de 8 e 33. Processo de número 14 da pauta de 8 e 33. Processo de número 10, 342, 60 de 2017. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Juiz de Fora. Recorrente, o Xério Tecnologia Brasil, Indústria e Comércio S.A. E recorrido, Sebastião José de Lima Neto. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Sidney, pela reclamada recorrente. Ok. 14. Só um momentinho, doutor. É o processo de número 10342. O senhor está sustentando aqui por quê? Pela empresa? Pela empresa reclamada recorrente, excelência. Bom dia a todos. O doutor Marlo quer fazer alguma... ou dar a palavra? Não, eu faço a leitura da conclusão. O processo é relativamente descomplicado. Se trata de qual instrumento normativo que se deva observar na relação contratual que esteve lá. O reclamante trabalhava em Juiz de Fora, em Estado de Minas Gerais, enfim, Rio de Janeiro, e a empresa tem uma sede em Piracicaba, não é isso? Piracicaba, porque a inscrição foi aqui agora, o que eu estou falando que tem de memória do processo. E aí, o reclamante e o juiz entendeu por aplicar o instrumento normativo de São Paulo, porque lá tem previsão de estabilidade, umas garantias maiores. Eu estou entendendo que esse instrumento normativo não se aplica em razão do local da prestação de serviço técnico, de modo que eu estou conhecendo o recurso, dando a ele provimento para reconhecer como inaplicável o contrato de trabalho do autor a convenção coletiva juntada com a inicial, bem como para absorver a ré da condenação ao pagamento de indenização pelos salários demais consectários, devidos no interregno compreendido entre a dispensa e a data em que o autor adquiriu o direito à aposentadoria por tempo de serviço / contribuição. Investido zona de sucumbência, caberá ao reclamante o pagamento das custas, calculado sobre R$200 mil, que for o valor atribuído à causa, isento, porque aí foi concedido os benefícios da justiça gratuita. Então, eu voto, presidente. O senhor está sustentando pela empresa, quer fazê-lo? Não, só agradecer... É que eu tenho que colher os votos dos demais. Sim, perdão. Eu li o processo todo e eu já tinha registrado no processo judicial eletrônico minha anuência, estou acompanhando. Doutor Sérgio. Também estou acompanhando, presidente. Então, julgamento unânime, temos o voto do relator. Muito obrigado, bom dia, boa sessão a todos. Eu gostaria de agradecer aos serventuários da Vara. Nós somos de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Fui muito bem atendido, houve um problema com relação ao e-mail mandado, não estava. Fui muito bem atendido pelo servidor. Eu queria parabenizar essa corte pelo servidor e destacar que, no momento que nós estamos vivendo no nosso mundo, são seres humanos como esse que nós estamos precisando que estejam no dia a dia para que possamos lutar pelo nosso país. Muito obrigado, boa sessão a todos. Nós agradecemos a manifestação e temos o mesmo juízo a respeito dos nossos servidores. Grato. Bom dia, doutor. Até logo, excelência. Obrigado. Pregão, processo seguinte. O doutor Elias está escrito.
Está referido, mas em qual pedido? Pedindo para aguardar um pouco. Nenhum Então advogado. vamos julgar os advogados inscritos que não compareceram. Tá bom. Pauta de 8h32. 8h32? Na 8h30 tem um quanto meu. Então vamos na pauta de 8h30 primeiro. Então vamos. Pauta de 8h30, processo de número 4 da pauta de 8h30. Processo 2101-14 de 2013. Processo proveniente da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, Arthur Maia Barbabella de Castro Trindade. E agravado, Banco Santander Brasil S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Inscrito para sustentar e não comparecer, o doutor Eduardo, pela reclamante agravante. Bom, esse processo, quando eu examinei aqui, tinha uma divergência da Tosseta, eu corria, companhia correndo aqui e tal. Então, eu estou concluindo o seguinte: estou conhecendo do agravo interposto pelo reclamante exequente, no método, estou dando provimento para determinar a aplicação da correção monetária com aplicação dos índices TRD até a data limite e PCE a partir daí, da forma que a turma está julgando. Eu fiz a adaptação. E, doutor César? De acordo, presidente. Doutora Ana? De acordo. Julgamento unânime, então. Agora, pauta... Mesma coisa, teve um igualzinho. Material, é. Ele programou essa divergência, né? E só aperta um botão, sai para... Não, o engraçado é que eu lancei do senhor, depois do Malo é a mesma coisa. Não, copiei lá e colei. Mas é que fica padrão, escapa. Mas, doutor Márcio, teve uns votos que eu lancei no início, que eu fiz, igual o vosso excelente, coloquei como devido. Depois, teve uns 2, 3 votos. Vai continuar devendo, não pagou até hoje. Não pagou até hoje. Tanto que tem uns 2, 3 votos, meio igualzinho esse que eu tinha lançado. Depois eu consertei. Chamei o Célio. O Célio, o Malo está divergindo, o César está divergindo aqui, ele tem razão, você arruma um voto aí. Sim. Mas tem uns 2, 3 votos meus que saiu assim também, equivocado assim também. Mas foi bom, eu quero que todo mundo tinha. Porque é mais ou menos óbvio mesmo. O débito pode ser de 2008, mas se ele vai atualizar até hoje, nós estamos em 2018, vai passar um pedaço. Quando vem, eu já nem olho mais. Aí passa com esses negócios, vou ficar lendo, repetindo. Não. A gente entra no outro na máquina. Então, por favor, vamos apregoar o processo, doutor Elias. Pauta de 8h33. Processo de número 37 da pauta de 8h33. Processo de número 12.423.24 de 2016. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis. Recorrentes Mauro José do Nascimento e RN Comércio Varejista S.A. E recorridos os mesmos e LR Comércio Varejista de Eletrodomésticos Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Elias, pelo reclamado recorrente, pela RN. Doutor Marlu, quer que dê a palavra direto? Não, eu leio para o doutor Elias acertar, porque a matéria é bem repetida. Eu conheço dos recursos interpostos, né? No mérito, eu rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e dou parcial provimento ao recurso do empresário para absolver a ré da obrigação de pagar a multa por embargo protelatório e para determinar a dedução de valores porventuras pago a idêntico título do deferido neste feito quanto às horas laboradas em folgas semanais e feriados. Eu nego provimento do recurso do reclamante. Doutor Elias, se quiser, tem a palavra. Senhor presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da Igreja Turma, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, senhor secretário, serventuários, infelizmente não temos mais colegas presentes. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aí a deferência de ter me aguardado chegar, mas realmente eu me agarrei no trânsito e eu agradeço bem-horadamente. Com relação ao voto de Sua Excelência, eu ouso dissentir
principalmente no que tange a preliminar que a gente deduziu aí em nome da empresa, que nós entendemos, excelências, com todo o respeito que nos mereça o juízo de piso e a apreciação agora em segunda instância, que para se acolher diferenças de comissões, olha, há necessidade, sim, que seja feita essa prova pericial, e ela foi requerida nos autos, né? Houve aí, no caso, nós entendemos, um flagrante cerceio de defesa com relação a isso. Da mesma forma, as horas extras, ainda que Sua Excelência tenha, de uma certa forma, acolhido os espelhos de ponto, a única testemunha ouvida nesse sentido, ela alega que os dias trabalhados estão marcados corretamente, porém as horas não. Ora, tem assinatura nos espelhos de ponto. Como que é isso? Como que a pessoa assina e diz que não está correto? Então, seria aí uma simulação que nós iríamos premiar uma das partes. Se há simulação, nenhuma das partes, então, pode ser premiada. Se a pessoa concordou em assinar um troço que está errado, nós não podemos, com todo respeito, entender dessa forma. Por outro lado, também, excelências, vencida essa etapa preambular, com relação aos danos morais, houve deferimento de 2 danos morais aí no caso. Um por assédio moral, o relativo à venda casada. Ora, com todo respeito também, não foi provado isso daí. E, por outro lado, o outro dano moral que foi deferido também, da mesma forma também, nós não comungamos disso daí. Negócio de batimento de metas que havia. Ora, a empresa tem que cobrar do vendedor, sim, para bater a meta. Como é que a empresa vai sobreviver? Esse mercado competitivo, de dificuldade, uma empresa com mais de 30 mil empregados, como é que ela vai competir se ela não exige do empregado o mínimo que seria bater a meta estipulada a ele? E isso aí nós entendemos que não vai além do diretismo empresarial. Com todo o respeito que me mereça, Sua Excelência, o desembargador relator. Outro aspecto também, Excelência, merital, é no tocante à multa do artigo 477. Ora, reclamante recebeu a verba rescisória no prazo, no decênio legal, porque ele foi acolhido que ele não trabalhasse no período do aviso prévio, que a reclamante não trabalhasse nesse período. Ele recebeu as verbas. Se a rescisão foi homologada a posteriori, data máxima vênia, aí não é um caso que infere na empresa. Com certeza a pauta do sindicato estava sobrecarregada e que a homologação foi feita a posteriori, e realmente o foi. Me parece que 3 meses depois. Mas o dinheiro já estava no bolso da empregada. Com todo respeito também, não podemos comungar dessa decisão que defere a multa do 477. E, por fim, ainda, com relação às multas convencionais, Sua Excelência, o juízo de piso, deferiu, Excelências, cumulativamente 5 multas convencionais. Ora, ainda que possa-se dizer que, num caso ou outro, houve alguma infringência de alguma convenção coletiva ou alguma norma que não tenha sido acatada pela empresa, isso aí é possível, sim. Mas, veja bem, deferir 5 multas de forma cumulativa, data máxima vênia, parece até uma retorção. Então, pedindo vênia, Sua Excelência, o desembargador relator, a quem temos um apreço renovado, gostaríamos que Vossas Excelências também revessem esse ponto de vista e fosse inicialmente acolhida preliminar de cerceamento de defesa no tocante que foi determinada uma diferença de comissão sem apuração técnica. E se isso for vencido, se alcançado o mérito, as razões expostas da tribuna
com relação às horas extras trabalhadas, com relação também à diferença de comissões, com relação à multa do 477, que o dinheiro foi pago a tempo e não a destempo, e com relação às multas convencionais. É assim que se pede. Obrigado, agradeço, um bom dia. Ilustre relator. Eu, todo respeito que o ilustre advogado merece, e da admiração que eu tenho, mas essa questão da perícia, as diferenças foram apuradas de acordo com as provas que as partes trouxeram para o processo, e embora a ré tivesse pedido na contestação uma perícia, o juiz não a deferiu, e nas audiências houve um silêncio eloquente. Não se requeriu isso em audiência, não se consignou protesto nenhum, e, em segundo grau, se julga de acordo com as regras do jogo estabelecidas no jogo jogado, não é? E nós sabemos que, para se garantir um eventual prejuízo de ordem processual, é preciso que a parte fique atenta. O princípio da oralidade, o princípio da concentração dos atos processuais, que marcam o processo do trabalho, exatamente para, quando se chegar no segundo grau, não se poder retroceder sem um motivo assegurado justamente. Se não fez isto, como se deve fazer, não me parece ser adequado agora, em segundo grau, dizer que o erro foi do juiz ou o erro é do relator ao não acolher uma tese que a empresa reputa justa. Não é assim, não, Coisas são assim, não. Estou achando que o processo, se a prova pericial, e acho que seria mesmo uma melhor forma de se apurar eventuais diferenças, quando se postura diferenças de comissões, se ela era importante, ela não foi indispensável, não. Sobretudo porque o que se discute aqui é alteração de percentuais de comissão. Então, uma prova pericial apuraria o que a empresa pagou com base nos percentuais que ela achou que devia pagar, com base nos percentuais que ela alterou, que o reclamante não concorda, ao argumento de que houve uma alteração irregular. E eu entendo que a alteração foi irregular mesmo porque foi unilateral e trouxe prejuízo. A empresa até diz, e se constata aqui por algumas... E outra coisa, a empresa não trouxe para o processo a quantidade de prova documental que dela era exigida. E se a empresa diz, inclusive, olha, se manteve o mesmo patamar salarial, etc., mas aqui a avaliação é de ordem qualitativa e não quantitativa. Se manteve um certo patamar salarial, certamente não teria sido mantido se estabelecesse, se observassem as regras contratuais estabelecidas quando foi admitido, inclusive está registrado na carteira. De modo que eu peço vênia, eu entendo que a sentença está absolutamente correta diante das provas que estão no processo. Inclusive, a empresa dava desconto isso é claro, a prova oral diz isso, dava desconto aos clientes e subtraía disso a comissão, quer dizer, não era sobre o valor real da venda, ela observava aquilo que ela... Quer dizer, transferia o risco da atividade econômica para o empregado. Então, assim que eu estou entendendo. A questão das horas extras, de fato, se diz, a prova oral diz que a frequência era registrada nos cartões de ponto, mas não os horários efetivamente trabalhados. E durante 27 anos de magistratura, a vida inteira eu vi isso. Então, não é novidade nenhuma, não. De fato, o fato de estar lá registrado os dias trabalhados, o fato de o trabalhador reclamante ter assinado os cartões, os controles de jornada, muito longe está de significar que isto é exatamente a expressão da verdade. Normalmente não é quando há disposição para descumprir a norma, descumprir a regra.
E a prova oral disse que estava a frequência, mas os horários não estavam corretos, eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar valor ao que está produzido, à prova que está produzida, com todo respeito. Sobre a questão da multa, é o seguinte, a homologação foi feita fora do prazo e não tem recibo de pagamento dizendo qual dia que foi pago. Por isso é que o juiz condenou. Está correto, meu modo de entender. Não é? Não tem o recibo dizendo o dia que foi pago, não tem o recibo, tem a data da homologação no sindicato, que é muito depois. Eu estou presumindo que esse pagamento foi feito lá, nesse dia, à ausência de outra prova. As multas não foram cumulativas, não. Elas foram uma por cada instrumento normativo violado. É o que sempre se decidiu. Né? Sobre o valor da indenização por danos morais, não foi por causa das vendas casadas, porque eu acho que o reclamante é partícipe disso. O jeito, honestidade, dignidade, a pessoa tem uma vez só. Se ele é partícipe de uma fraude, e a empresa pratica isto, ele faz isto, né? Ajuda, causa, venda casada. Eu já comprei nessa loja, né? E eu falei assim, não, eu não aceito isso. Aí o reclamante quer dano moral por isso? Não. Por isso, realmente, eu acho que ele não tem direito, não. Mas, em razão das cobranças de metas, a empresa é uma empresa enorme mesmo, ela tem que lutar mesmo, o mercado é competitivo. Mas veja o que a testemunha diz, que a cobrança das vendas era muito grande, que nas reuniões eram humilhados e chegaram a ser chamados de palavrões porque as metas não estavam sendo atingidas. É isto que a sociedade deve tolerar? A custo da riqueza que se deve produzir, mas desprezar o que as pessoas têm de melhor que a dignidade delas? Não acho, não. Então, eu mantenho meu voto, senhor presidente. Com todo respeito. Eu examinei aqui tudo também, e fiquei preocupado com a da multa do 477, porque eu decido assim. Ainda que a homologação seja feita lá na frente, é possível, se ele diz, mas não tem o documento do dia que foi depositado. Tinha que ter um comprovante disso. Um depósito bancário, um outro recibo, um documento, não tem nenhum. Aí só é adução. Eu paguei antes, não foi lá na data da rescisão. Pois é, mas e cadê a prova? Não tem prova nos olhos, não tem jeito de dividir isso, não. E quanto ao dano moral, eu estou vendo que o próprio voto aqui faz uma restrição violenta aos empregados que fazem vendas casadas e que depois vêm alegar dano moral, porque eles são coautores na fraude. Então, o próprio voto está dando uma restrição na conduta moral desses empregados, que tem o tupete de participar disso, de fazer a venda casada, ganhar a comissão sobre isso, e depois vem falar que é dano moral. Um dano moral que ele mesmo, em que ele mostra uma índole de pessoa desonesta também. O voto está batendo isso, e não está dando dano moral por isso. Está dando dano moral pelos outros valores, e o dano moral foi habitado em 3 mil em primeiro grau e está confirmando. Eu não vi nulidade também quanto ao problema da perícia, e, efetivamente, eu estou acompanhando o relator, doutor Tércio. Sobre a questão do cesseio, na audiência de instrução, folhas 558 e 559, não tem requerimento, não tem protesto. As partes concordaram com o encerramento da instrução. Quer dizer, se a reclamada entendia que haveria cesseio, deveria ter reiterado nessa audiência de instrução e protestado. Não tem isso. Se ela concordou, presume-se que ela concordou com o encerramento da instrução processual. Portanto, não é possível mais, no recurso, suscitar essa questão, alegar que cesseio, porque não foi deferida a perícia, quando ela concordou expressamente com o encerramento da decisão processual sem qualquer protesto. A questão do 477, eu até verifiquei no recurso, novamente, não tem nenhuma, pelo menos eu não verifiquei, onde que está o documento, porque o juiz falou assim, olha, não tem comprovante de depósito, portanto, presumo que o pagamento é constante a data de homologação do TST, e condenou. A empresa recorre, invocando aquela questão de que a mera homologação não dá sujeito à multa, e nosso entendimento predomina aqui nesse sentido, mas a empresa não aponta onde que está o pagamento. E eu corri os olhos novamente, não achei nos autos esse depósito. Não tendo comprovante de depósito, cai por terra a alegação da empresa que pagou no prazo. Portanto, não tem como. E a multa do que foi convencional,
o juiz estipulou uma multa por cada convenção coletiva. Como for 5 anos, são 5 multas por causa disso, mas é uma de cada convenção. Eu estou pedindo vênia de sustentação, mas estou acompanhando integralmente o voto, senhor presidente. Então, o julgamento unânime, nós temos do voto do relator com o provimento parcial que foi dado. Bom dia, doutor Elias. Renovados os agradecimentos. Aí. Obrigado. Vamos julgar ainda o dos advogados inscritos, que agora não, 8h31 do doutor Sérgio. 8h31. Processo de número 4 da pauta de 8h31. Processo de número 230839 de 2012. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Araguari. Agravante, Itaú Unibanco S.A. e Aline Ferreira Dias Coelho. E agravados mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Para sustentação, doutor Davidson, pelo reclamado agravante, ausente. Doutor César presidindo, quarto da pauta. Aqui tem agravo de petição de ambas as partes. Em relação aos cálculos, estou entendendo, estou analisando, estou entendendo que nenhum dos dois tem razão. Então, meu voto é no sentido de conhecer os agravos de petição opostos pelo executado e pelo exequente e, no mérito, negar provimento a ambos. Eu estou fixando as custas de 44,26 pelo executado. Doutora Ana? De acordo. Doutor Zé Marco? Assim se decide por unanimidade sendo voto relator. Pregão. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 15 da pauta de 8h31. Processo de número 10.370.77 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Cataguases. Recorrentes Paulo Sérgio Reis de Oliveira e Banco do Brasil S.A. E recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Terceiro votante. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Para sustentação, doutor Kleber, pelo reclamante recorrente ausente. Doutor César presidindo. Um voto trabalhoso, são 44 laudas. Muito detalhezinho. Vamos lá. Meu vou direto à conclusão. Meu voto é no sentido de conhecer dos recursos já antepostos pelo reclamante e pelo reclamado, rejeitar as preliminares de suspensão do feito, de incompetência material de trabalho, de legitimidade passiva, de formação de consórcio passivo necessário e de coisa julgada. No mérito, dar provimento parcial ao recurso do reclamante para a. Reconhecer que a prescrição quanto ao pedido de reflexo das horas extras alcança apenas o período anterior a 29/2/2008. B. Declarar a pressão trintenária em relação ao pedido diferente de FGTS em razão do reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação. C. Acrescer a condenação declamada ao pagamento de reflexo de auxílio alimentação em FGTS nos períodos em que as normas coletivas, a CT, CCT ou CT normativa, não estipularem expressamente a natureza indenizatória do benefício. A ser apurada em falha de liquidação conforme novos coletivos constantes nos autos, observando a pressão trintenária. D. Acrescer a condenação declamada os reflexos das diferenças salariais oriundas da recomposição de anuência em PLR. E. Fixar os honorários essenciais em 15% sobre o valor líquido apurado na execução de sentença, observando disposto na J 348 10D1 TST, combinado com a tese jurídica prevalecente número 4 do TRT Terceira Região. F. Determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, entre parênteses TRT, para a correção monetária do zero trabalhista devidos até 24/3/2015 e após, a partir do dia 25/3/2015, o IPCA-E. E dou o provimento parcial ao recurso reclamado para reduzir o valor de indenização por danos morais para R$20 mil. Para fins previdenciários, estou declarando a natureza indenizatória das parcelas deferidas, reduzindo o valor dado da condenação para 50 mil, concurso pelo reclamado no valor de R$1 mil. E após estar julgado, o reclamado poderá pleitear o valor recolhido a título de custo na forma normativa 2/2009 da Secretaria de Tesouro Nacional, junto à Diretoria de Secretaria de Assuntos Sanitários Contábeis deste regional. É como voto. Doutora Ana? Um voto muito cuidadoso. A transcrição, principalmente a questão de fato, e a transcrição dos depoimentos facilita muito a apreciação. Acompanhe integralmente. Doutor Zé Marno? Isso é só no algo especial que eu tive. Isso. Então, assim se decide por unanimidade. Obrigado. Pregão. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 31. Processo de número 11.688.27 de 2017. Processo proveniente da 10ª Vara do